Queridos, a paz do Senhor, boa noite para você que está nos assistindo, boa tarde, bom dia. Nós estamos aqui hoje para gravar mais uma aula, né? Dessa feita vamos lecionar duas lições, a lição de número 1 e a lição de número 2. Estamos aqui eu e professora Cleusa Campos. Boa noite, professora, paz do Senhor. A paz do Senhor a todos amados. Nós estamos com muita alegria de estarmos mais uma vez aqui para ensinar e aprender junto com os amados, né, a palavra de Deus. E antemão, irmãos, nós queremos pedir a você que nos assiste que entre no YouTube, assiste lá e deixe o seu joinha, porque nós temos observado que os irmãos têm entrado no link, mas não têm entrado no YouTube. E nós precisamos de você que entre no YouTube e deixe o seu joinha para que o YouTube possa partilhar o nosso vídeo. E sem vocês, sem a sua ajuda, sem a sua participação, nós não podemos divulgar mais ainda o Evangelho do Senhor. E essa é uma forma, irmãos, que você nos ajuda, você se ajuda e você ajuda várias pessoas, né? Você divulgando esse vídeo, você está divulgando o Evangelho, né? E ainda mais diante de um assunto, né, professora? É um assunto tão sistemático, um assunto tão preciso e tão importante nesses dias que a gente está vivendo, né? A gente vai falar, a gente vai abordar o assunto, a igreja eleita, né? Então é muito importante você estar por dentro desse assunto, né? E a professora está aqui com muito esforço, né, para ajudar você a compreender, né, essa lição e a respeito dessa igreja que é a igreja eleita, né? E a gente vai estar falando agora da primeira lição, né, que está baseada no tema A Carta aos Efésios, Saudação aos Destinários, né? E aqui eu vou fazer algumas perguntas à professora, como sempre, né? E hoje tem umas perguntas muito boas, né? E eu tenho certeza que você divulgando esse trabalho, né? Você estará nos ajudando, se ajudando e ajudando pessoas, né, que de repente até nunca ouviu o Evangelho, né? E através de você vai passar a saber e entender o que de fato é o Evangelho. E hoje, professora, nós estaremos falando da lição de número 1, que tem como tema Carta aos Efésios, Saudação aos Destinários, né? E de início aqui, eu já começo perguntando à professora, uma pergunta importantíssima, né? Que às vezes você que está assistindo a professora sabe, mas que muitas pessoas às vezes não têm esse conteúdo que você tem, esse conhecimento. Professora, de quem é a autoria da Carta aos Efésios? Boa pergunta, professor. Muitos sabem, mas alguns ainda não conhecem a verdade. Então, nós estamos aqui para esclarecer. O escritor, a Carta aos Efésios, é Paulo, né? E nós vemos isso já no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele assinando a carta como Paulo, né? Nós vemos isso já no princípio da Carta aos Efésios. Quero que o professor leia para nós em 1:1. E lá no livro de Atos, menciona para nós que Paulo se chamava Saulo, né? E nós vemos assim que o nome de Paulo era Saulo em hebraico, né? No hebraico. Nós vemos isso lá em Atos 13:9. E Saulo significa solicitado, que é diferente de Paulo. E Paulo significa pequeno, né? E Paulo já era um nome dele romano. Então, assim, há diferença, né? E nós vemos isso lá já em Efésios, que ele mesmo escreve falando que o seu próprio nome, né? A sua autoria. Lê para nós aí, professor. Escrito assim, professora: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Amém. Então, ele se identifica como Paulo, né? E nós vimos assim, o mais interessante, professor, que nas 13 cartas que Paulo escreve às igrejas, nenhuma ele se menciona como Saulo, mas como Paulo. E nós vemos assim, a diferença dos nomes questão de Paulo pequeno, né? Nós vemos aqui que ele coloca como servo em Cristo, né? Então a gente vê a diferença dos nomes e a apresentação que ele se dá. E ele se dá em todas elas como Paulo, servo de Cristo Jesus.
é esse o escritor da carta aos Efésios. Uma observação muito boa, né, irmãos? Né? Por sua vez, uma observação muito precisa. Professor, uma outra dúvida, né, que muita gente tem, e esse já foi até assim, para a mesa de debate teológico, né? É essa pergunta que vai ser a pergunta de número 2. Onde se encontrava Paulo quando escreveu essa carta? Em que ano ela foi escrita, professora? Ah, sim. Mas Paulo estava na prisão em Roma. E essa prisão é uma prisão domiciliar, né? Só que foi a primeira prisão de Paulo, né? A carta aos Efésios, ele estava na prisão. E ele coloca mesmo como nós vamos estar estudando lá em 4:1, ele coloca preso do Senhor, né? Lá em 6:20, ele coloca embaixador das cadeias. Então ele mesmo, quando ele escreve, ele vai dando as pistas todas e colocando que ele estava prisioneiro, que ele era um prisioneiro, né? Prisioneiro de Cristo Jesus. Então, assim, ele escreve dentro da prisão. E essa prisão era em Roma, né? E o ano que se deu a escrita da carta aos Efésios, professor, foi de 61 a 62. Nesse intervalo desse tempo. Porque ele ficou preso nessa primeira prisão em Roma mais ou menos 2 anos, né? De 60 a 62. Após a morte de Cristo e sua ressurreição, né? Depois de Cristo. Então, assim, só que, porém, ele não escreveu nos primeiros dias, no ano 60, mas é se dada a contagem mais ou menos no período de 61 a 62, que ele escreveu não só a carta aos Efésios, mas como ele escreveu mais 3 outras cartas, né? Que é a carta de Filipenses, Colossenses e Filemon, né? Essas cartas foi um grupo de cartas conhecidas como as epístolas da prisão, né? Que ele escreveu ali na primeira prisão que ele estava em Roma. Ele escreve todas essas 4 cartas e uma delas é a carta aos Efésios. Amém. Professor, essa carta, quando Paulo escreve essa carta, ele tem um interesse que essa carta chegue, né? Até algum leitor, até uma cidade. Professora, quem foi o portador dessa carta? Foi Tíquico, é um nome difícil, né? Tíquico. Então, assim, a gente vê que ele é o portador dessa carta lá em Efésios 6:21, né? Lá o próprio Paulo revela isso a nós, né? 6:21. Ora, eu vou ler para os irmãos, só para os irmãos entender que realmente era ele que portava e levava as cartas de Paulo às igrejas. Ora, para quem vos também possais saber que os meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então, na própria palavra, na própria carta, Paulo revela o nome do portador que levaria a carta à cidade de Éfeso. Ele era o portador e não só levaria a carta, mas também responsável de dar toda a notificação, todas as notícias, o que estava acontecendo com Paulo em Roma, ele levaria aos irmãos de Éfeso e passaria todas as informações necessárias que Paulo mandava através dele. Um grande homem, um grande servo na presença de Deus também. Amém. Professora, se tratando dessa cidade, né? A cidade de Éfeso, né? Em que ano ela foi fundada? Qual o local que ela se encontrava, professora? E qual era a importância, né? E quantos habitantes existia possivelmente nessa cidade? Assim, uma cidade de grande importância naquela época, professor. Ela foi construída mais ou menos no período de 1050 a.C., né? Ela era um polo comercial grandioso. Ela portava ali mais ou menos de 500.000 habitantes. Para você ver, hoje nós temos aqui 150.000 habitantes em Tumbiara, mais ou menos, né? E lá tinha quase 500.000 de habitantes naquela cidade, sabe? Era
ela estava situada na Ásia Menor, que hoje é o país da Turquia, né? Hoje nós conhecemos como o país da Turquia. Então era naquela região que Éfeso estava situada. Era assim, era um centro político, comercial, religioso, porque ela tinha assim um maior anfiteatro do mundo naquela época, que portava 25 mil pessoas. Então, assim, só para ter uma noção, a avenida principal dela, professor, era de mármore, sabe, com colunas de fora a fora. Então, assim, era um polo comercial de grande importância e muito bem estruturada. A gente vê muito bem estruturada, né? Nós vemos ali que tinha o templo da deusa Diana. E ali, o que acontece? As pessoas iam visitar o templo. Então, assim, a questão do turismo naquela cidade era grandioso. E ali, o que mais entrava dinheiro na cidade de Éfeso era o que se vendia dentro do templo da Diana. Aí, o que nós vemos, professor? Que quando Paulo chega ali, pregando o evangelho e falando que aquilo tudo era idolatria, levantaram-se contra ele. Por quê? Porque o dinheiro, o comércio, a maioria saía dali de dentro. Eram os visitantes, eram os turistas que iam para ir naquele templo. Né? E dali eles compravam o que se vendia. Então, assim, ele criou um grande transtorno e criou grandes dificuldades para entrar, né, em Éfeso e pregar o evangelho de Cristo Jesus, porque houve grandes barreiras, porque não convinha, né? Era prejuízo para a cidade, né? Se as pessoas começassem a desacreditar, né, dessa deusa, então era prejuízo. Então, assim, essa cidade, ela foi, assim, de grande importância no período histórico. E nós vemos isso lá em Atos 19, de 27 a 29. Né? A gente vai deixando algumas citações, a gente não vai estar lendo todas porque não dá tempo. Mas os irmãos possam anotar, né? E depois dar uma lida para nós. Mas é isso aí, irmãos. Uma grande cidade, grande importância. E que Paulo fez uma revolução ali dentro, historicamente falando, né? E aí você vê a importância do evangelho pregado, né? Paulo chega numa cidade daquele tamanho, né, professora? Prega o evangelho e revoluciona a cidade, né? Então você vê a importância do que é pregar, realmente o evangelho. Né? E um outro ponto que eu quero detalhar com a professora é que ela está falando da geografia da cidade, né? Porque isso é importante, né? Para o assunto que a gente vai abordar no decorrer do trimestre. É, né? Verdade. Então esses detalhes que ela der é profundo e muito bom, né? Para que você possa entender de fato o que a carta ela propõe para você. Professora, o que a capa dessa revista ela expressa referente a essa carta? Bom, mas para explicar isso, a gente vai ter que estar mostrando a carta. O que a gente vê aqui, professor? A gente vê o rolo, né? A gente vê uma coroa de espinhos, a gente vê o selo, e esse selo vermelho, e dentro do selo ele tem um leão com uma coroa. E esse selo, quando ele bateu, a impressão que se dá é que ela respinga sangue, né? Tem tipo umas gotas de sangue. Então, o que a gente vê, amados? Primeiro, o rolo é a própria escrita da carta, professor, né? Referente à carta, ao escrito da carta. A coroa de espinhos é a morte, o sacrifício de Jesus, né? Que é a nossa redenção através do sacrifício. Esse leão aqui, amados, ele significa o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o nosso Salvador, né? Aquele que veio para restaurar, aquele que veio para salvar, né? Nós vemos aqui as gotas de sangue, as gotas de sangue de Jesus, que foi pelo sangue de Jesus que nós fomos remidos, que nós fomos lavados e nós fomos purificados. E esse selo aqui com um leão coroado, que é Jesus, né? A coroa de Jesus após a sua ressurreição.
Esse sangue é o sangue de Jesus, mas esse selo selado aqui, irmãos, esse selo é o Espírito Santo de Deus que ele deixou para mim e para você. Então essa capa, ela foi muito bem elaborada, professor. Essa capa, ela foi muito bem planejada e ela vai falar para nós. Toda a carta aos Efésios é baseado nessa carta, professor. Então, assim, nós iremos entrar em cada detalhe dessa carta. E dessa capa faz parte de toda a revista, no decorrer do trimestre. Amém? Amém. Boa revelação. Professora, é possível falar assim, quantos anos Paulo ele ficou na cidade de Éfeso? Bom, professor, ele ficou ali não só na cidade, mas aos redores dela também, né? Durante 3 anos. Nós vemos isso lá em Atos 20, 21. Quer ler para nós aí, professor? Enquanto eu dou continuidade. 20 e 31. 20 e 31 que fala para nós, irmãos. E quando Paulo chega nessa cidade, irmãos, o interessante é que ele encontra 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos, irmãos, eles não conheciam ainda o renovo em Cristo Jesus, mas eles tinham sido batizados por João Batista. Então, assim, quando Paulo chega ali, ele encontra esses homens, né, e ele pega e ora por eles, coloca a mão neles, e a partir do momento que Paulo ora por aqueles homens, aí no mesmo momento eles são batizados pelo Espírito Santo, e ali eles profetizam e saem evangelizando. Nós vemos isso lá em Atos 19, 5, né? Isso revela para nós. Então, assim, que nós vemos que quando ele chega ali, ele encontra esses 12 homens, né? E ali ele ora por eles e ali se expande, né? E o evangelho começa. E ali começa a partir desses homens e Paulo, e eles começam a pregar e a falar. Só que nós vemos nesse momento da história de Paulo dentro de Éfeso, irmão, um momento difícil e trágico. Por quê, professor? Porque ele chega e vai pregar nas sinagogas, né? Mas aí o que acontece? Ele é repreendido. Então ele prega apenas 3 meses, né? E não mais, porque as pessoas os próprios judeus não deixou ele pregar. Aí o que o Paulo faz? Paulo começa a pregar fora, a pregar para os gentios e não para os judeus, né? A partir daí Paulo começa a pregar para os gentios, e esses homens que ele orou e eles foram transformados em Cristo Jesus, aí eles começam também a pregar, né, no nome de Cristo. E ali durante 3 anos Paulo faz uma revolução histórica ali, muda a história de Éfeso. É o que Paulo faz durante esse período. Então, assim, essa parte da história é muito bonita e, assim, e que não foi fácil, desde o princípio para Paulo, de maneira nenhuma não foi fácil. Como não é fácil para mim, como não é fácil para o professor Eduardo, não é fácil para você que nos assiste. Pregar a palavra e falar a verdade do evangelho, amados, não é fácil. Nunca foi para ninguém, né? Nem para Paulo. Então, amados, só que nós colocamos aqui: nunca, jamais desista do propósito que Deus tem na sua vida. Como ele tinha um propósito na vida de Paulo, ele tem nas nossas vidas, na minha, na sua vida e na vida de cada um que nos assiste. Amém, professor? Amém, professor, amém. Professora, se tratando de uma carta tão especial como a carta de Éfeso, né, a carta aos Efésios, o que essa carta traz para nós hoje cristãos e aos cristãos de Éfeso, ela fala da mesma forma. E como Paulo dirigiu o conteúdo desta carta? Bom, mas assim, hoje ela fala do mesmo jeito para nós. Por quê? Porque assim, a carta aos Efésios, ela foi assim, ensinando como ser cristão, ensinando a igreja,
sabe? Foi um ensino, foi uma doutrina, foi uma carta de profunda importância em todo o Novo Testamento. Então, assim, Paulo divide a carta em etapas, né? A primeira etapa nós vemos a saudação, que é do capítulo 1, verso 1 ao 2. Depois nós vemos a parte doutrinária, né? A doutrina que Paulo ensina, do capítulo 1, do verso 3 ao capítulo 3, né? Ele coloca para nós ali, colocando tanto para os cristãos daquela época, como serve para mim, como serve para você, todos nós que em Cristo Jesus estamos, né? O que a gente ia enfrentar, uma batalha espiritual, o nosso comportamento diante de tudo isso. Então essa parte doutrinária da carta vem falando para nós, nos fortalecendo e nos ensinando, né, como agir de fato. E depois, na terceira etapa, ele vem colocar a parte prática da carta, né, que é do 4 ao capítulo 6, colocando a responsabilidade, né, de cada um, de cada cristão, porque não é somente aceitar Jesus, mas é de fato assumir o que ele deixou nas nossas vidas, a responsabilidade de levar o evangelho, de pregar a verdade, de não se omitir, sabe, de expandir o evangelho, a palavra de Deus. Então Paulo vem falando isso para nós, do capítulo 4 ao capítulo 6, e para finalizar, ele finaliza a carta, no final ele coloca lá no capítulo 6 e vai do 1 ao 20, ele finalizando a carta. Então a carta é dividida nessas 4 etapas, né? Que Paulo começa já disciplinando, ensinando a doutrina e colocando a responsabilidade para depois finalizar a carta. Então a carta se divide, né, nesses propósitos, né? Nós vemos assim que aí Paulo começa, nessa carta ele começa a pregar aos gentios, e aí o que nós vemos de interessante aqui, professor, que o próprio Paulo, ele se identifica como o apóstolo dos gentios, né? Que ele veio para os gentios. Mas a gente vê também, amados irmãos, que não foi Paulo que pregou primeiramente para os gentios. Quem foi? Pedro, né, professor? Por que foi Pedro o primeiro que pregou para os gentios? Eu quero deixar aqui para finalizar essa pergunta, irmãos, que foi Pedro, porque Pedro aceitou a revelação de Deus Pai, né? E aí, quando ele reconhece que de fato quem era Jesus, Deus ligou Pedro, céus e terra, né? Falou, tu és a pedra, né? Aquela que vai ligar. Então esse ato de ligar, Pedro ligar, era aquele que seria o primeiro. O primeiro que ligaria céus e terras, que o primeiro que evangelizaria tanto para os gentios quanto para os judeus. Porque no dia de Pentecostes, Pedro evangelizou para os judeus e ganhou mais de 3.000 almas, né? E no dia que ele evangelizou para os gentios, então foi Pedro o primeiro, né? Nós vemos e o primeiro para os gentios e primeiro para os judeus. Mas, porém, Paulo era sim, né, o apóstolo, aquele que mais ganhou almas dos gentios na época e expandiu o evangelho para os gentios, né? Paulo, ele mesmo se edifica como um pregador e o apóstolo dos gentios, né? Então Paulo, mas quem ganhou o primeiro gentio foi Pedro na casa de Cornélio, né? A palavra revela isso para nós. E a partir daí se cumpriu aquilo que Jesus havia dito, né? Paulo estava ligou a igreja tanto para o gentio quanto para o judeu, e depois se expandiu através de Paulo também. Amém? Amém, irmãos. Então tá aí, né? Fica aí a primeira aula, né? Que você possa nos ajudar compartilhando, né? Não esqueça, deixe lá o seu joia e nos ajude. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Amém. Que todos fiquem com Deus, na paz de Cristo Jesus, e até mais.